Nessa semana, aqui no Paraná TV, você vai conhecer a história de 4 pessoas. O Orivan, o Augusto, o Bruno e a Débora. Pessoas de idades bem diferentes, profissões diferentes, cidades diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Todos eles sentem muita dor. A gente começa a exibir uma série de reportagens sobre 3 tipos de dores que estão entre as piores do mundo, segundo os médicos. A dor é um aviso, então sempre que ela ocorre e persiste, o paciente precisa buscar atendimento. Alguns pequenos desconfortos são normais, todos nós temos. Então, desconforto muscular, uma pequena dor de cabeça, mas quando essa dor começa a ficar frequente ou ela é muito intensa, nós precisamos buscar atendimento médico, investigar o que está acontecendo. Nós não somos muito tolerantes à dor, mas o nível de tolerância é muito individual. Nós temos várias escalas para falar de intensidade de dor. A mais comum que nós temos é uma escala numérica que vai de 0 a 10. E a gente pede para o paciente quantificar a dor que ele tem, sendo 0, sem dor nenhuma, e 10 para a pior dor possível que ele possa imaginar. Nós classificamos a dor como crônica, sendo aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Então, o comum, quando nós temos algum problema de saúde, é ter dor, porque ela é um sinal de alerta. Aí nós investigamos a doença, tratamos, e conforme a doença melhora, a dor também tem que melhorar e desaparecer. Mas em alguns pacientes, a dor se torna doença. E aí a gente chama ela de dor crônica quando ela dura mais de 3 meses. E na primeira reportagem, a dor que é considerada por muitos médicos a pior do mundo, neuralgia do trigêmeo. O nome é difícil, mas essa doença é muito mais comum do que se imagina. Muitas vezes ela é confundida com uma dor de dente muito forte, que parece nunca ter fim. Não era dor contínua, era só. Então, assim, é uma dor muito forte. Dor muito forte, era choque, né? Essa dor, primeiro veio como um choque, assim, de 220 volts no osso, né? Do lado direito aqui. E até me tirou da profissão. Eu, já tem 10 anos. O senhor teve que deixar de trabalhar. Esses 2 senhores, há mais de 10 anos, pararam a vida deles por causa das dores causadas pela neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é o nervo que fica no nosso rosto e que controla a musculatura da mastigação e a sensibilidade facial. Mas sem explicação, começa a neuralgia, uma dor extremamente aguda, como se fossem descargas elétricas, uma das maiores do mundo. A dor pode ser sentida em 3 áreas do rosto, chamadas de frontal, molar e temporal. A neuralgia do trigêmeo é considerada como uma das piores dores que o ser humano pode sentir na face da Terra. A dor da neuralgia do trigêmeo ela tem uma característica muito peculiar ou muito típica, que é uma dor relativamente curta, como se fosse uma espécie de uma facada, como se fosse uma espécie de um choque elétrico, que dá em um ou mais territórios assim da face, se tornando inclusive muitas vezes uma dor meio persistente e incomodativa e sem dúvida nenhuma extremamente limitante para o paciente. Os médicos acreditam que 1 a cada 350 pessoas aqui no Brasil sofre com essa doença que causa uma dor terrível. Até então, o tratamento era feito apenas com medicamentos ou então cirurgias. Mas agora, aqui em Curitiba, neste hospital, tem uma novidade que pode mudar completamente a vida desses pacientes. O tratamento é feito nessa máquina criada na Suécia. No Brasil, existem apenas 2, uma em São Paulo e esta aqui no Paraná. Seu Augusto finalmente entra na máquina. O equipamento é preciso. As ondas de radiação vão exatamente no nervo trigêmeo. Por isso, ele precisa ficar com a cabeça parada, firme. O procedimento não tem corte e leva 1 hora. A radiação consegue secar o nervo que causa esses choques constantes nos pacientes. Ela modifica o funcionamento e a transmissão dos impulsos da dor. É como se, de repente, aquelas radiações elas fizessem com que o nervo passasse a não transmitir mais aquela dor que o indivíduo sente. Normalmente, o primeiro efeito o paciente tende a perceber com cerca de 2 semanas, mas às vezes realmente leva 15, 30, às vezes até um pouquinho mais de dias para que realmente a melhora ela se manifeste. Aqui no Brasil, infelizmente, para ter acesso a esse tratamento é preciso pagar cerca de R$30 mil.
Os médicos já encaminharam o pedido para que o sistema público de saúde passe a atender também, mas até agora não tiveram resposta. Em Curitiba, eles atendem 3 pessoas por mês, enquanto na França, onde o tratamento é de graça, são 3 pacientes atendidos por dia, chegando a quase 90 pessoas por mês. Quem dera se todo mundo pudesse voltar a ter esperança de uma vida melhor, igual o seu Orivan, morador de Goiás, que veio até aqui na certeza que dessa vez vai ficar livre da dor. Eu estou atrás de um tratamento que seja definitivo, assim. E olha só que bacana, a gente começou a produzir essa série no começo do mês passado, quando o Augusto e o Orivan fizeram o tratamento. Hoje nós ligamos para eles. Os dois estão bem, se recuperando e sentindo menos dor. E a tendência agora é só melhorar. Sobre esse novo tratamento que você viu aí na reportagem e que não é fornecido pelo SUS, nós pedimos um retorno para o Ministério da Saúde, mas até agora não tivemos resposta.